Quer spoiler do jogo? Quer spoiler do jogo de logo mais? Então toma essa. Vascão vai vencer essa parada, mané. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, pois é, nesse sábado aí, 15 de setembro, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Flamengo no Mané Garrincha em Brasília, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que tá deixando aí muito vascaíno ressabiado, né? Afinal de contas, o nosso Vasco da Gama precisa vencer a partida, vai pegar um adversário difícil aí, que é o Flamengo, e vem aí de um histórico muito ruim. Você pode estar desmotivado para essa partida, você pode estar achando que o Vasco não vai conseguir vencer essa partida, porque você tem muitos motivos para isso. Afinal de contas, o Vasco está vindo aí com uma campanha terrível. Nos últimos 10 jogos, a gente só conseguiu vencer uma partida. A gente vai enfrentar um adversário difícil, né? Tem um elenco muito qualificado, tá lá na parte de cima da tabela. E se a gente não conseguiu vencer de adversários muito mais fracos, que nem Vitória, que nem América Mineiro, por que acreditar que vamos vencer do Flamengo, não é mesmo? Até porque estamos vindo aí de uma semana super tumultuada, onde o Wagner pediu aí, conseguiu a liberação do clube na justiça e escancarou uma série de mazelas do clube. Ele estava aí há mó tempão sem ganhar o FGTS, parece que estava com salário atrasado também. Isso, mostrou a incompetência da diretoria do Vasco, que não soube lidar com essa situação, né? Não soube. Primeiro, não conseguiu dinheiro para pagar o Wagner, e tem outros jogadores que também estão em situação parecida, e tudo indica que a qualquer momento podem fazer a mesma coisa, pedir na justiça para serem liberados do Vasco. Uma vez que não conseguiram dinheiro para pagar o Wagner, não conseguiram também no papo ali convencer ele a ficar, a convencer ele de que ia ser resolvido. A torcida ficou na bronca também, foi falar com os jogadores lá no CT, e aí mais uma vez a gente viu a incompetência da diretoria. O Alexandre Faria disse que eles não iam falar com os jogadores, que eles já tinham se reunido com o presidente e estava tudo resolvido, e foi desmentido pelos fatos meia hora depois. Meia hora depois do Alexandre Faria falar que não ia ter conversa de torcida com o jogador, estava lá a torcida conversando com os jogadores. Então, quer dizer, mais um fato aí para desmoralizar completamente a imagem do nosso diretor de futebol. E aí, né, a própria situação da torcida indo lá cobrar os jogadores, a gente não sabe que efeito isso pode ter no time. Os jogadores podem ficar pé da vida aí com essa situação. Pô, a gente tá aqui ralando pra caramba, ainda vem torcedor ameaçar a gente. Ah, quer saber? Eu vou jogar de corpo mole agora mesmo. Ah, vou entrar na justiça. É uma reação que pode acontecer, né? Tem o fato também de que a gente vai jogar em Brasília. A gente sabe que, o Vasco nesse Campeonato Brasileiro só conseguiu vencer em São Januário. Então, vendemos mais uma vez o mando de campo. Isso atrapalha tecnicamente o desempenho do time. E para terminar tudo ali, a cereja em cima do bolo, tem a questão também que na quinta-feira, um jogo atrasado entre Chapecoense e Atlético Paranaense, a Chapecoense venceu a partida e ultrapassou a gente na tabela, jogando o Vasco para a zona de rebaixamento. Então, amigos, diante de tudo isso, né, como poder criticar quem está aí pessimista, quem não está muito confiante para essa partida de logo mais? Realmente não dá para criticar, mas eu aqui mais uma vez nadando contra a corrente, sempre tentando fazer o contraponto, digo para vocês, estou confiante que o Vasco sai desse jogo hoje com a vitória. O empate seria um bom resultado? Eu acho que até o empate seria um bom resultado, mas a gente vai vencer essa partida hoje. Por quê? Primeiro, eu vou começar pegando os mesmos argumentos que eu usei aí para dar um viés pessimista. Eu posso dar os mesmos argumentos com um viés otimista, olhando por um ponto de vista otimista. Quer ver? Vamos começar com um que não é otimista, mas é neutro. A questão do estádio. O Vasco está jogando lá em Brasília, quando só ganha em São Januário. Galera, eu aceitaria esse argumento se fosse qualquer outro adversário do Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo não dá muito pra gente criticar. Por quê? Porque esse jogo a gente só teria uma vantagem técnica aí, uma vantagem de jogar em casa, no campo,
se o jogo fosse em São Januário. E não dá para botar Flamengo e Vasco em São Januário, não com esse clima que está no Vasco. A gente já viu no ano passado o que pode acontecer a partir daí, né? As consequências que pode ter um jogo em São Januário, briga, confusão, morte, punição para o clube. Então é um risco que o Vasco não podia tomar. E aí ia ter que jogar fora de São Januário mesmo, ia ter que perder essa vantagem da nossa casa. E aí, a partir daí, jogar no Maracanã ou jogar no Mané Garrincha, sinceramente, não vejo diferença técnica de jogar num desses dois. Pelo menos jogando lá em Brasília, a gente já tem aí um dinheirinho garantido porque a gente vendeu os direitos, né? É completamente diferente do jogo contra o Corinthians, por exemplo. No caso do Corinthians, quando a gente for jogar lá em Brasília, não só a gente perdeu a vantagem de jogar em São Januário, que é a nossa casa, que a torcida já conhece, que os jogadores já conhecem, como? Quando a gente foi para Brasília, a gente perdeu também a vantagem da torcida, né? Que aqui no Rio, fosse no São Januário, fosse no Maracanã, fosse no Engenhão, seria toda do Vasco, ao invés de marcar em Brasília, onde acabou que a torcida ficou equilibrada a campo neutro. No caso de Vasco e Flamengo, não tem muito para onde correr, né? Onde quer que fosse esse jogo, que não fosse São Januário, ia ser um jogo em campo misto, então não tem muito como fugir dessa questão. Passando para outras questões que podem ser vantagem para o Vasco. A própria saída do Wagner, vejo como um ponto positivo. Acho que pode ser um ponto positivo pra gente. Por quê? Primeiro porque dentro de campo o Wagner não estava fazendo a menor diferença pro Vasco, né? Vamos e venhamos. Tá longe de ser, em nenhum momento foi o jogador que a gente esperava que ele fosse ser. Veio para ser referência desse time, né? Veio para ser aí o maestro do meio campo e em nenhum momento mostrou isso. Passou muito tempo machucado, mesmo agora não conseguia jogar os 90 minutos, muitas vezes tinha que ser substituído antes da partida terminar e jogava apagado, quase não aparecia para a partida. Nos melhores momentos dele no Vasco, ele jogou como um jogador normal, né? Um jogador normal num bom dia, longe de ser a referência que o nome dele e o salário dele indicavam que ele deveria ser. Então, quer ir embora, já vai tarde, não fica nenhum lamento quanto à perda das técnicas do time com ele saindo, pelo menos na minha opinião. Fica assim um temor mais na parte jurídica ali, né, financeira. Ele está saindo, processando o Vasco, pedindo 8 milhões de reais para o Vasco de salários atrasados, com multa e tudo mais. E isso aí realmente, se a justiça der ganho de causa nesse caso aí pro Wagner, vai ser mais uma facada aí. Os nossos cofres já estão combalidos, né? Então isso é realmente problemático. Mas dentro de campo, não dá fazendo diferença nenhuma. E fora do campo ali, no humor da galera, eu acho que pode ajudar, porque para mim o Wagner, há muito tempo, já estava de laranja podre nesse cesto aí. Vocês lembram, né? Quem acompanha aqui todos os vídeos sobre Vasco, lembra que eu já estou falando que tá estranha essa relação do Vasco há muito tempo. Aquele jogo em que ele foi poupado quando o Atlético Paranaense, bem em cima da partida, ficou estranho, ficou mal explicado. Depois, nas entrevistas coletivas que ele fez, sempre meio que desautorizando o Valentim e a diretoria, né? Falou que quando for jogar contra o Santos no Maracanã, aí falou que os jogadores não tinham sido consultados, que por ele tinha jogado em São Januário. Aí foi falar também do Valentim, falou, a gente estava preparando para defender, o Valentim quis botar a gente para atacar. Quer dizer, já vinha alfinetando aí o Vasco de tudo quanto que era jeito. Eu já tinha estranhado esse comportamento e agora tá aí explicado o que aconteceu, né? Já estava processando o Vasco, já estava de saco cheio do Vasco, já estava querendo se livrar do Vasco. E esse comportamento podia estar contaminando outros jogadores. A situação está difícil, você já não está muito confortável com a situação que o clube atravessa. Você lá como jogador não está muito confortável com a situação em que o seu emprego atravessa. Aí tem um cara do seu lado negativo, né, que só fica falando mal. Pô, isso aqui tá uma merda, eu vou sair daqui, eu vou pedir as contas. Isso aí vai meio que te derrubando também a moral, não é? Então, de repente, essa crise aí que estão falando que era com o Valentim, me parece muito mais uma crise com a diretoria do Vasco, com a situação do Vasco. Se os salários estiverem mesmo tão atrasados, desde maio, que nem o Wagner está falando, né? Se isso for uma coisa generalizada para toda a equipe, aí realmente está explicado por que eles não estão conseguindo dar o máximo em campo, né? É difícil você trabalhar a 100%, jogar focado com o clube, com o seu empregador, te devendo tanto tempo de salário. Mas enfim, com o Wagner saindo, pode ser que o Valentim consiga ali subverter essa conversa, tirando ali as más influências,
consiga mostrar para esse grupo que, cara, esquece a questão, eu sei que é complicado, a diretoria tá tentando resolver lá, vamos nos focar em vencer, porque se a gente não der o máximo em campo, só vai piorar pro nosso lado. Pode ser que, né, o Valentim consiga, com um discurso desse, recuperar o grupo, juntar o grupo, e nesse sentido, eu vejo assim com bons olhos, tirar a maçã podre do cesto, né? Tirar o cara que tava ali tumultuando, tirar o cara ali que não tava mais afim. Eu acho que os caras devem até virar e falar assim, ó, tem mais alguém que não tá afim? Tem mais alguém que não acredita mais no Vasco, que perdeu a paciência? Então fala, levanta a mão, vai estar liberado, não precisa entrar na justiça, a gente libera. A gente só quer que fique aqui com a gente quem está comprometido com o elenco. Vai ver, foi isso. Também, uma coisa que muito se discutiu na semana, a frase enigmática do Luiz Gustavo lá, que tem que ver quem é homem agora de jogar. Às vezes, será que foi uma referência ao Wagner? Que já estava querendo sair, que já estava se demonstrando desinteressado na briga aí do Vasco? Pode ser. Pode ser, então a gente pode encarar isso como uma vantagem, né? Teve também a semana de treinamento. Pela primeira vez, o Valentim teve aí uma semana inteira para treinar o time, para tentar botar mais a sua filosofia nesse time aí. Vamos ver o resultado disso, né? Por mais que tenha tido confusão com a torcida que foi lá. Vamos ver também, do mesmo jeito que a torcida pode atrapalhar, às vezes ajuda, né? Ajuda os jogadores a perceberem a situação em que o Vasco se encontra. Não tá fácil, não tá uma situação que a torcida tá aguentando mais. O jogo contra o Flamengo, quem já tá lá há mais tempo, com certeza sabe, é fundamental, é importante. É um jogo que a torcida valoriza muito. Então, eu acho que os jogadores podem entrar mais focados aí, entrar realmente bem ligados, e isso vai fazer a diferença. Até porque, do outro lado, estamos pegando um Flamengo, que é uma equipe super qualificada, com jogadores milionários, com certeza, mas estão em uma fase, né? Estão em uma fase porque há um mês atrás estavam liderando o campeonato, agora estão em quarto. A gente tá perdendo para um monte de time ruim, eles também não estão conseguindo ganhar, não. Estão perdendo ponto pra caramba, e a essa altura do campeonato devem estar até mais ligados nas semifinais da Copa do Brasil, que eles não conseguiram vencer em casa contra o Corinthians, do que no Campeonato Brasileiro. Porque tá muito mais fácil para eles acabarem com um jejum de títulos aí, ganhando a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. Então é natural que eles foquem mais na Copa do Brasil. E o primeiro resultado aí da semifinal não foi muito bom para eles não. Empate em casa, agora vamos ter que jogar lá. O Itaquerão, precisando vencer para conseguir a classificação, é complicado. Então eles estão com a cabeça dividida aí, podem estar pensando mais nisso do que no Campeonato Brasileiro, enquanto a gente, o Vascão, ó, vai entrar 100% focado. Vamos tirar vantagem disso também. E aí, finalmente, pra galera que acha que ferrou, que já acabou, que o Vasco já tá rebaixado, mesmo faltando ainda 15 jogos pra acabar o campeonato, não, porque o Valentim não dá mais certo, porque o Valentim não encaixou, o Valentim tem que cair. Então, eu vou lembrar pra vocês aqui que há 3 anos atrás, o Vasco estava numa situação bem parecida com a atual e até pior. Até pior. Faltando os mesmos 15 jogos para acabar o campeonato, o Vasco estava com um treinador novo, o Jorginho, que tinha assumido há pouco mais de um mês, já tinha jogado 4 partidas pelo Vasco no Campeonato Brasileiro e tinha perdido as 4. Que nem o Valentim agora, né? O Valentim perdeu as primeiras 4 partidas que ele comandou do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Jorginho em 2015 também. E foram derrotas bem mais complicadas, hein? Para começar, perdeu de 3-0 pro Goiás. 3-0 pro Goiás, complicado. Depois, perdeu em casa pro Figueirense. Mais uma derrota difícil de engolir. Teve aquela derrota pro Internacional, 6-0 lá no Beira-Rio, essa ninguém esquece. Perdeu mais uma vez em casa pro Atlético Mineiro de 2-1. Quer dizer, parecia que também a coisa ia degringolar. E aí no quinto jogo, no comando do Jorginho pelo Campeonato Brasileiro, foram lá e ganharam da Ponte Preta, e a partir daí, depois ganharam do Atlético Paranaense, foram ganhando, e a gente quase se livrou do rebaixamento naquela partida. Pô, Felipe, mas se quase se livrou, por que acha que vai livrar agora? Porque naquele campeonato, a situação do Vasco estava muito mais complicada. Ali, realmente, era para jogar a toalha, porque o Vascão estava ali, ó, em último do campeonato, lanterna do campeonato, com 13 pontos de distância para o primeiro time fora da zona. Quer dizer, uma situação realmente ali estava uma situação periclitante. Você ter que em 15 jogos tirar uma diferença de 13 pontos era muito, muito difícil, mas com a arrancada do Jorginho em 2015, quase deu.
quase deu. Ah, Felipe, mas você tá sendo aí meio incoerente, porque apesar do Jorginho, tá certo, eu lembro que o Jorginho realmente, ele quando chegou no Vasco em 2015, ele perdeu os 4 primeiros jogos pelo Campeonato Brasileiro com o Vasco. Só que ele não perdeu os primeiros 4 jogos que ele comandou, né? Ele não teve assim, não demorou tanto para ganhar com o Vasco. Eu falo, é verdade, porque o Vasco naquela época estava disputando também a Copa do Brasil e ele conseguiu uma vitória ali logo no primeiro jogo dele comandando a equipe pela Copa do Brasil. Sabe contra quem? Contra o mesmo adversário de hoje, pessoal, contra o Flamengo. A primeira vitória do Jorginho comandando o Vasco em 2015 foi contra o Flamengo. Olha aí as coincidências se juntando. A primeira vitória do Jorginho no Campeonato Brasileiro em 2015 foi depois de 4 derrotas. A primeira vitória do Jorginho comandando o time em qualquer campeonato foi no jogo em cima do Flamengo. Então eu acredito que essas coincidências vão se repetir logo mais e que a gente vai conseguir vencer, o Valentim vai conseguir vencer essa primeira partida aí em cima do Flamengo. E aí, depois que vencer o Flamengo, vai deslanchar, vai ser que nem em 2015 também, vamos sair ganhando um atrás do outro, e aí vai ser muito mais fácil, né? Porque se naquela época a gente estava 13 pontos afundado na zona de rebaixamento, dessa vez a gente está só um pontinho atrás, né, do primeiro ali, e ainda com um jogo a menos, devendo um jogo, então tá fácil. Se a gente for comparar com 2015, tá fácil demais pro Vasco agora, só precisa jogar melhor, né? Só precisa realmente começar a jogar bola. E para isso, vamos ver aí qual é o time que deve enfrentar o Flamengo nessa noite, então. Escalação provável, claro, já que o Alberto Valentim não abriu a escalação, falou que já sabe quem vai escalar, mas não quis dizer. Então eu vou aqui, ó, fazendo um misto do que a gente já viu ele escalando com o que eu espero que ele põe em campo. Eu vou aqui falar o time que eu espero que a gente veja logo mais. No gol, Martin Silva, aí não tem muito o que questionar. Martin Silva é o goleiro titular, capitão da equipe. Por mais que tenha muita pressão para ele ser barrado, ele vai ser o titular hoje, tenho certeza. Na lateral direita, a minha primeira dúvida aí, né? Se o Luiz Gustavo vai continuar sendo escalado na zaga, né? Que é a posição de origem dele, onde ele não tem saído mal. Ou se com a volta do Leandro Castan aí, que deve ser liberado para a partida de logo mais, ele não pode ir para a direita. Eu vou apostar que o Luiz Gustavo vai ser deslocado para a direita, porque na zaga a gente vai ter aí a volta do Leandro Castan, que nem eu já falei, né? Fora ele, o Erley, que já atuou na última partida, para mim, vai ser mantido nessa equipe aí. E na lateral esquerda, a gente vai ter o Ramon também, mais uma vez de titular. E com isso a gente vai fazer uma linha defensiva bem forte aí, né? Bem marcadora. Luiz Gustavo, que é zagueiro, jogando na direita. O Ramon, que também marca bem melhor que o Henrique, jogando pela esquerda. O Castan, que é bem mais técnico do que o Bruno Silva, assumindo ali a zaga. E o Erley também, que eu acho mais técnico, né? Até que o Luiz Gustavo e que o Bruno Silva, fazendo dupla com ele. Então acho que a gente consegue, com isso, fazer uma linha defensiva bem segura. No meio campo, também acho que o Valentim deve insistir com os 3 volantes aí, né? Só que, como o De Salvo está suspenso, o Valentim vai ser obrigado a voltar com o Andrei aí, né? Então a gente vai ter o William Maranhão jogando ali de primeiro volante, provavelmente. O Raul jogando de segundo volante. Acho interessante. 2 volantes mais jovens, mais velozes, mais pegadores. Acho que é uma dupla de volantes que pode funcionar bem. Jogando um pouquinho mais avançado, o Andrei, que é um volante de formação, né? Mas é um volante com muita qualidade técnica, sabe sair para o jogo, tem um bom chute de fora da área, então vai jogar um pouquinho mais avançado como meia ali, mas que na hora que tiver que marcar, volta e dá o combate com a mesma qualidade que um volante. Na frente, com o desfalque do Pikachu, que foi suspenso, e do Wagner, que pediu as contas aí e saiu do clube, fica bem em aberto aí quem é que pode ser escalado nessas 2 posições, né? Tem o Giovanni Augusto aí que está voltando agora do departamento médico, sendo liberado para jogo, mas que deve ficar só no banco. Então a briga deve ser mesmo entre Thiago Galhardo, o Marrone e o André Rios. O Marrone parece que já está garantido nessa briga aí, né? É o garoto da vez da base, né? Sempre tem um garoto que o treinador escolhe para apostar e parece que dessa vez aí a chance agora é do Marrone. Então vamos torcer para ele fazer uma bela atuação e se firmar cada vez mais. E na outra posição ali, eu gostaria de ver o Thiago Galhardo. Mas pelo que a gente ouve falar aí, né, dos jornalistas, o pessoal que acompanha o Vasco aí, o Alberto Valentim deve optar pelo André Rios. E no ataque, finalmente, jogando de centroavante ali, aí não tem dúvida nenhuma, né? É Maxi Lopes na cabeça, o nosso grande centroavante. Eu acho, já que falei isso aqui em outras ocasiões,
Me incomoda aí nessa escalação que eu dei, mas o André Rios mesmo, né? Seria a única mudança que eu faria, porque eu preferia jogar com o Thiago Galhardo e fazer um meio campo mais veloz, que se movimenta mais, até para explorar possíveis contra-ataques, se o Flamengo vier para cima, não é mesmo? Então, a princípio, eu preferia jogar com o Thiago Galhardo. Agora, se for entrar com o André Rios, eu acho que se recuar o André Rios, fizer o André Rios jogar mais pelo meio, jogando num 4-4-2 mesmo, sabe? Por quê? Eu acho que o André Rios, ele fez mais... Por quê? Porque eu acho que o André Rios, ele pode até render jogando mais no meio, fazendo a saída de jogo, né? Que eu já comentei aqui antes. Não chega a ser um exímio passador, não chega a ser um exímio lançador, mas sabe fazer certinho. Toca rápido e toca com qualidade. Então, para fazer uma saída rápida no meio campo ali, ele só pega a bola, já mata e toca pro cara que tá livre. Não precisa ser nenhum lançamento, não precisa nem descobrir ninguém infiltrando. Só faz o toque simples, mas faz o toque certo. Pode ajudar nessa transição aí da defesa pro ataque. Agora, se for botar o André Rios para jogar de ponta, de atacante de lado de campo, com a falta de velocidade que ele tem, com a falta de habilidade para tentar uma jogada individual que ele tem, aí eu acho que não vai funcionar como já não funcionou no jogo contra o Vitória. Mas enfim, vamos ver. Independente da escalação que for, galera, por todos os motivos que eu já dei aqui, o Vascão vai vencer essa partida, tá escrito nas estrelas, vocês podem confiar e vai ser... Voltando lá em 2015, né, já que a gente está pegando de referência aqui, em 2015, depois das 4 primeiras derrotas, o Vascão venceu de 1-0. A primeira vitória do Jorginho lá contra o Flamengo também foi de 1-0. Então hoje o placar não pode ser outro, o Vascão vai vencer de 1-0 também. Pode ser tomando sufoco, pode ser tomando um monte de bola na trave, gols incríveis perdidos pelo Flamengo, e a gente num gol cagado lá na frente faz 1-0. Vou estar comemorando, o importante é que a gente vai ganhar por 1-0, beleza? Tô confiante, tô otimista, até porque não resta outra opção, não é mesmo? A gente tem que acreditar e, não sei, ó, eu tô achando que vai ser, Beleza, galera? Então é isso, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, a gente volta aí para comentar o resultado da partida, beleza? E vou encerrar aqui num tom mais triste, porque, né, não tem como a gente não deixar de lembrar aí o garoto Isaac, infelizmente, garoto da base do Vasco aí, teve um problema de câncer, morreu essa semana. É uma nota muito triste, né? Sempre triste ver um garoto tão novo morrendo aí por causa de uma doença tão cruel, né? É triste, então o que nos resta aqui é desejar aí força para a família e lembrar, né? Lembrar aí desse garoto que tinha todo um futuro pela frente e com certeza ia arrasar na base do Vasco. Então eu quero deixar esse vídeo aqui também em homenagem aí ao Isaac que nos deixou essa semana, beleza? É isso aí, galera, a gente se vê depois da partida.